Glória a Deus. Feche seus olhos, encurve a sua cabeça. Vamos orar a Deus para que o Senhor venha falar conosco, continuar movendo o nosso coração. Oh Espírito Santo, oh Jesus, Deus, nós queremos dizer que Tu és maravilhoso, que Tu és santo, que Tu és grande, que Tu és digno, que Tu és fiel, que Tu és verdadeiro. Deus, nós reconhecemos a Tua soberania, nós reconhecemos o Teu poder absoluto, nós reconhecemos, ó Deus, que sem Ti nada podemos fazer, nem ouvir a palavra, nem compartilhar a palavra, pois Tu és tudo em todos. Por isso eu quero Te louvar, Deus, porque aqui nessa noite, ó Deus, nessa segunda-feira, o Senhor tem, Deus, a liberdade de ter os Seus filhos na Tua casa, ó Deus, para incendiar corações. Eu quero orar ao Senhor para que seja marcante, para que as marcas feitas nessa noite sejam eternas. Eu oro, Pai, para que ao compartilhar da Tua palavra, o Senhor venha nos dar espírito de revelação no pleno conhecimento da verdade. O Senhor venha nos dar, Deus, então, percepção espiritual das Suas verdades. Eu quero declarar que a Tua palavra tem o poder de incendiar, de despertar, de curar, de restaurar. Ó Deus, para que todos nós, ó Deus, assim como eles têm compartilhado, de ser apenas um coração, que o Teu fogo venha nessa noite nos unir em um só coração, que o Teu fogo venha nos fundir num só espírito, num só sonho, para que possamos ser marcados completamente pela Tua presença e assim cumprir o Teu propósito, cheios da alegria e do fogo do Senhor, em nome de Jesus. Quem crê, diga aleluia, aleluia. Diga mais forte, aleluia. Amém. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, Romanos capítulo 12, versículo 11. Romanos 12, versículo 11. Todos conhecem o livro de Romanos, primeira das cartas de Paulo. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga misericórdia. Oh Jesus. Amém. Vamos ler a palavra de Deus? No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Vamos ler de novo? No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Algumas versões dizem assim: não sejais vagarosos no cuidado, e sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Olha para cá, o apóstolo Paulo aqui então, inspirado pelo Espírito Santo. Quantos creem que a Bíblia é totalmente inspirada por Deus? Diga amém. Amém. O apóstolo Paulo então, inspirado pelo Espírito Santo, ele libera um decreto. E esse texto, essa frase, ela está no imperativo, te levando e conduzindo a ter uma ação. E aqui nos está dando um mandamento de como se deve servir ao Senhor. Quem tem um desejo de servir a Deus com tudo que você tem, diga amém. Amém. Eu creio que eu prego para irmãos que desejam do fundo do coração servir a Deus. A gente fala sobre tantas coisas, nós pregamos sobre tantas coisas, mas sabe o que eu tenho percebido nesses 10 anos que eu me converti? Que no fundo, o que nós queremos é servir a Deus, e cada dia melhor, mais apaixonado. E às vezes a gente esquece que nós somos servos de Deus. Muito bem, mas a Bíblia fala que existe uma maneira que se deve servir a Deus. Aqui a palavra de Deus diz que no zelo, e zelo fala de cuidado, zelo fala, né, dessa proteção, dessa dedicação. Diga dedicação. Não sejais remissos. Remisso significa demorado demais, vagaroso demais, desanimado demais. E aí diz: sejam fervorosos no Espírito. Aleluia. Diga aleluia. Aleluia. Olha que interessante isso. A maneira que se deve servir a Deus é de forma fervorosa. Então vamos entender o que esse texto está dizendo realmente. O que está querendo dizer aqui? A palavra aqui, fervoroso, vem do grego, no qual foi escrito esse texto, zeu. Zeu significa ferver, significa ser quente, significa muita paixão, ou até mesmo muita raiva, tanto para o bem quanto para o mal. É uma palavra do grego que te remete a uma ebulição. Diga ebulição.
Diga mais forte: ebulição. Então essa palavra fervoroso está falando de ferver, de temperatura, está falando de aquecer, até o ponto de entrar em estado de fervura. Diga aleluia. A maneira que você e eu fomos chamados por Deus, Guilherme, para servir o Senhor, não é de forma medíocre, não é de forma frágil, não é de forma fria, indiferente ou passiva. A maneira que Deus nos exorta a servir a Ele é queimando por Ele, é pegando fogo de amor por Ele. A maneira que se deve... Então, sabe qual que é o problema? É que nós achamos que só alguns são fervorosos, que a vontade de Deus é que alguns pastores são do fogo, outros não são. Alguns ministros do louvor, o estilo dele é do fogo, o outro não. Mas o que está dizendo aqui é que todos devem servir a Deus de forma fervorosa. Você não está entendendo ainda isso, sabe? Todos em você. Agora, isso não tem a ver com temperamento, isso não tem a ver com personalidade, isso não tem a ver com fazer barulho, isso não tem a ver com o que os outros estão pensando. Isso fala de um coração pegando fogo, cheiro de gente queimando, o perfume que é exalado. E eu vim compartilhar com você aqui de algo que Deus tem me levado a cada dia. E se tem uma coisa que Deus colocou como marca na minha vida, foi pela graça dele. Desde que me converti, foi que eu fui chamado para ser apaixonado por Ele até o último dia da minha vida. Eu fui chamado para pregar essa mensagem derretendo de amor por Ele, de paixão por Ele. Mas não foi só eu, todo cristão, na verdade, nasceu de novo, recebeu o Espírito Santo dentro dele, mas recebeu também a chama da glória, a chama da paixão. Você vai perceber que quando eu prego aqui, não tem nada a ver comigo, algo vai acender no seu coração. Você nasceu para esse fogo, você e eu nascemos para queimar por Ele. A estratégia do diabo sempre vai ser te esfriar. A estratégia do diabo sempre vai ser tirar a paixão. A estratégia maligna sempre vai ser paralisar os intensos demais, dizendo que você é religioso, dizendo que você é extremista demais, dizendo que você é radical demais. Mas a maneira bíblica, quantos querem servir a Deus de maneira bíblica? A maneira que você e eu fomos chamados para andar com Jesus é pegando fogo de amor por Ele. Aleluia, aleluia. Você pode saber disso, você pode sentir isso, você pode desejar isso, pode perceber os momentos de maior fruto e avanço na sua vida cristã, foi os momentos que você estava pegando fogo. Os melhores momentos que você foi tocado no louvor, foi quando você não estava preocupado com nada, você só queria gastar a sua voz, seu coração, você não sabia o que era para fazer, dar estrelinha, você pode se jogar no chão, eu não sei, mas essa paixão tem que mover o seu coração. E é muito mais do que um culto, é muito mais do que uma conferência, é muito mais do que um feriado de carnaval. Deus nos chama para queimar por Ele, para ser incendiado. A palavra aqui, zelo, vem do grego spolder, significa pressa, diligência, intensidade. Porque remisso significa lento, mas no zelo, naquilo deve ser, você tem que ser intenso. Não sejam vagarosos, não sejam devagar, seja intenso. Que é intenso? Você não tem vontade de parar, você faz para valer, você faz o melhor. Pensa aqui na coisa que você mais gosta de fazer da sua vida. Pensa por um instante, o que você tem mais prazer, não precisa ser algo espiritual, só pensa, não precisa falar nem para quem está do seu lado, pensa. Como você se anima a fazer isso quando te chamam para fazer? É viajar? É ir no cinema? É ir para o estádio de futebol? As irmãs aí no salão de cabeleireiro ficar toda produzida? O irmão sei lá, dirigir, dar de moto, não sei. Mas existem coisas que nos deixam intensos. Tudo aquilo que você ama, tudo aquilo que mexe com o seu coração, você vai perceber algo. Você tem a capacidade de aplicar intensidade nisso. Diga para o irmão do seu lado, diga assim: você tem a capacidade de aplicar extrema intensidade naquilo que você mais gosta, naquilo que você ama. Você não pensa duas vezes, você arruma dinheiro, você dá um jeito. A vida cristã então é uma questão de ser a sua prioridade. A questão é se ela é a sua paixão. Nós não deveríamos servir a Deus com peso, não deveríamos servir a Deus com passividade, não deveríamos. Deveríamos servir a Deus todos os dias
com intensidade de coração. Quem pode dizer amém? Amém. Agora, esse fervor, que fala realmente de uma chama, diga chama. Diga fogo. Não é qualquer fogo. E é isso que eu quero me deter aqui. A medida que se foi chamado para queimar é uma medida específica. É a medida de ferver. Você sabe que, quem já viu uma água fervendo no forno e entrando em ebulição, aquela fumaça enchendo a casa? Quem já ouviu? Quem já sentiu aquele cheiro de café na casa entrando, de hora que a água está lá fervendo? É bom ou não é? Quem já viu também o leite ferver e cair da caneca? Por que transborda? Porque atingiu, e é do nada, está mal quente lá, você está lá, está quentão, mas quando atinge uma temperatura específica, as moléculas entram a tal ponto de intensidade, aquele calor, ele vai gerando o quê? Movimento, intensidade, você não está vendo, é interno, é dentro daquele recipiente, é dentro daquela substância, seja o leite, seja qual for, mas à medida que ele entra no ponto-chave, que ele entra em ebulição, o que acontece? Transbordar. E o que o Senhor falou no meu coração é o que os jovens da supervisão do pastor Paulo, dessas regiões aqui, Osasco, Jandira, Carapicuíba, Barueri, Pestana, Munhoz, todos os lugares, Imperial, eles vão transbordar ao ponto de exalar o perfume de Cristo. A glória de Deus vai pegar fogo a tal ponto que as pessoas de fora vão querer saber o que está acontecendo com você. Vai sair para fora, o cheiro vai tomar conta. Mas a exalação do cheiro, o transbordar do líquido, está ligado à temperatura que você atinge. Sabia disso? Existe uma temperatura exata que a água entra em ebulição, uma outra temperatura para a gasolina, uma outra temperatura para o álcool. Cada líquido, dependendo da sua densidade, do seu material, ele entra no estado de ebulição, que ele passa do estado líquido para ir para o estado gasoso, para se espalhar numa certa temperatura. Acontece que se a água, aqui em São Paulo, se ela estiver com 90 graus, é quente ou não é, irmãos? Mas não presta para Deus ainda. Ainda não está transbordando. Sabe qual que é o maior inimigo de você ser fervoroso? É você se contentar com só estar quente. É você se contentar de estar com 90 graus. Você pode estar com 90 graus, mas Deus quer ferver. Porque Deus está preocupado com quem está lá fora também. Esse fogo só vai se transbordar quando você entrar em ebulição. Esse fogo só vai se espalhar quando for a tal ponto que você não se contém e vai sair para fora. E o grande inimigo do quente é o morno. O que diz no Apocalipse? Você é morno. Morno é quentinho, está confortável. Mas a medida de Deus é um projeto de aquecimento. É um projeto, não é um evento, não é um dia, é um estilo de vida, de alimentar a chama, de alimentar o altar, é um estilo de vida. E quando você atinge nas mais diversas áreas da sua vida o ápice da fervura, você vai desfrutar daquilo que Deus tem para você. Na vida sentimental, tem um ponto que pode ferver. Na vida financeira, tem um ponto que pode ferver de renúncia, de generosidade. Na vida de amar a palavra, tem um ponto que está fervendo pela palavra, tem um ponto que está fervendo pela oração, tem um ponto que está fervendo para pregar na escola. Se enquanto Deus não te levar e você não permitir Ele te levar ao ponto de ferver, você não vai ver acontecendo nada na sua vida. Deus ama todos igual. Mas por que todo mundo tem resultados diferentes? Porque alguns fervem e outros só se aquecem. Mas eu vim no culto, já jejuei, já orei, mas está fervendo? Sabe o que faz você olhar para alguns homens de Deus e admirar mais eles do que os outros? É porque eles fervem mais do que os outros. E eu te pergunto, para você, olha aqui nos meus olhos, você está disposto a ferver por Deus até os últimos dias da sua vida? Está disposto a ser cheio da glória, da presença, até um ponto que as pessoas vão ter que olhar e sentir a fragrância da presença de Jesus, o cheiro de Jesus, e se converterem? Essa medida acontece quando você permite esse fogo exalar em nome de Jesus. Abra sua Bíblia, Mateus 3,11. Mateus 3,11 diz que João Batista estava batizando, e ele diz o seguinte: aquele que vem após a mim é mais poderoso do que eu vos batizo com água, mas ele batiza com Espírito Santo e com fogo. Interessante isso. Olha para cá, o fogo na Bíblia,
ele está ligado à purificação. Diga assim para o irmão do seu lado: o fogo, na Bíblia, está ligado à purificação. Diga: santidade, transformação, refinação. Refinamento, sei lá como é que fala isso. Mas você ser refinado, purificado, santificado, transformado. Sabe por quê? Interessante. João Batista falou: esse Jesus que vem após a mim, ele é mais poderoso do que eu, e ele batiza com o Espírito Santo, mas também com fogo. Quem aqui entende que para servir a Deus é fundamental ser batizado com o Espírito Santo? Diga amém. Amém. Mas será que nós temos a mesma seriedade e valorizamos de igual forma o batismo no fogo? João Batista falou, a Bíblia está falando, Espírito Santo e com fogo. Mas sabe o que é interessante? O fogo sempre está ligado à purificação. O fogo é um atributo, é uma provisão de Deus na vida espiritual, no processo de santificação e transformação. Ele mantém você aquecido, te purificando. Interessante que quando Jesus é batizado, só há a menção do Espírito, mas não há a menção do fogo. Sabe por quê? Porque ele não tinha pecado. Jesus não precisava do fogo, ele já era o próprio fogo. Os olhos dele são como chamas de fogo. Diga aleluia. Interessante. Mas na menção do batismo com o Espírito em Atos, o que aparece? O Espírito e as línguas como de fogo. Porque os discípulos precisavam do fogo. O fogo está ligado à purificação. Por isso Jesus não precisava ser batizado com fogo. Ele já era a chama viva. É ele que batiza com fogo. Mas ele precisou ser batizado com o Espírito para fazer a obra. Mas a figura do fogo é uma provisão para santificação, é uma provisão para purificação, é uma provisão de Deus para você, é pessoal. Sim, ela se manifesta de forma coletiva. Sim, existe uma reunião cheia do fogo. Sim, mas o maior aspecto, mais profundo e de maiores efeitos sobre a vida cristã é quando o fogo é uma aplicação pessoal no seu interior. É quando o fogo faz parte da sua vida. Ele é fogo. A Bíblia diz que ele é um fogo consumidor. Só pode morar com fogo quem é fogo, porque quem não é fogo vai ser queimado. Por isso que a palha é queimada, o feno é queimado, a madeira é queimada e consumida e não serve para ser aprovada no reino. Mas o ouro, a prata e as pedras preciosas são purificados, refinados. A sua natureza é a natureza da glória de Deus, a natureza de ouro. Quando vem o fogo, ele purifica o ouro para cada dia brilhar mais, ser mais valioso. Quantos querem mais do fogo de Deus? Diga amém. Então, é uma provisão para a santificação. Interessante que nós não temos que ser santos para receber o Espírito, mas precisamos do Espírito para sermos santos. Tem gente que acha assim: não, eu só posso ter mais do Espírito de Deus, eu só posso ter mais da pessoa de Deus, eu só posso ferver mais o dia que eu for mais santo. Não, eu não sou santo para ter o Espírito. Deus me deu o Espírito para eu ser santo. É uma provisão de Deus. Deus envia o Espírito, envia as línguas de fogo, para então capacitá-los a ser santos. Muitos não têm uma vida plena em Deus pela acusação. Ele acha que precisa merecer para ter, mas precisa ter para se tornar. Deus, ele envia o Espírito e o fogo para então executar a obra de transformação na sua vida, filho. Isso é importante você compreender. Se você não compreende isso, sua vida cristã se torna desequilibrada. Levítico 6, versículo 12 e 13. Abra lá, Levítico, Velho Testamento, Pentateuco, rapidamente, abre lá, Levítico 6, 12 e 13. Ainda bem que eu tenho até as 10 horas hoje, porque a Jim me deu. Tem bastante tempo ainda, vamos pregar bastante aqui, orar, amém, irmãos? Levítico, capítulo 6, desculpa, versículo 12. Quem achou, diga amém. Aleluia. O fogo sobre o altar se conservará aceso, não se apagará. O sacerdote acenderá lenha nele todos os dias pela manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto e queimará a gordura das ofertas pacíficas. Verso 13: o fogo se conservará continuamente aceso sobre o altar, não se apagará. Diga aleluia. Havia uma responsabilidade do sacerdote manter ali o sacrifício sendo queimado, mas para isso a chama não poderia se apagar. Aqui não está dizendo que ela ia apagar uma hora para o outro dia acender, ela ia queimar continuamente. Diga continuamente. Diga assim: a experiência com o Espírito de Deus, com o fogo de Deus, não é um evento, é uma vida. Não está falando de um dia que o fogo te pegou,
Não está falando de um culto que você sentiu fogo, está falando de uma chama que nunca se apaga no seu coração. O altar hoje é o nosso espírito, é o nosso coração. O sacrifício hoje é vivo, é a sua vida. Então a sua vida tem que estar todos os dias ali. Eles tinham que enviar lenha, a lenha é madeira, aponta para a natureza humana. É a sua vida todos os dias, mas o fogo é de Deus, o fogo não é seu. O problema é que alguns querem fingir que tem fogo, querem forjar um fogo estranho. Você continuar, vem em Levítico 9, 22 e 24, aqui primeiro Deus fala o que eles teriam que fazer. Aí em Levítico 9, abre ali, 22 a 24, um pouquinho depois, isso aqui se cumpre. Vai ser a primeira vez que o fogo vai ser aceso, para depois nunca mais se apagar. E olha o que acontece, capítulo 9, versículo 22, depois Arão, levantando as mãos para o povo, o abençoou e desceu, tendo acabado de oferecer a oferta pelo pecado, o holocausto e as ofertas pacíficas. E Moisés e Arão entraram na tenda da revelação, depois saíram e abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo, pois saiu fogo de diante do Senhor, e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, e que vendo todo o povo, jubilaram e também prostraram-se sobre o rosto. Uau! Diga uau! Diga aleluia. Essa é a primeira vez que o fogo se acende no altar. E aqui não foi alguém que acendeu um isqueiro, um fósforo, ou alguma forma indígena de acender fogo. Esse fogo veio direto de Deus. E aqui diz que há uma ligação entre o fogo e a glória, porque o povo viu a glória de Deus, porque o fogo se levantou, porque o fogo foi aceso. Então eles começaram a ministrar. Eu não vou ler, mas se você continuar, logo depois, no início do capítulo 10, fala de Nadab e Abiú. Acaba de se instituir o fogo do Espírito. Irmãos, olha para cá, você sabe que o Velho Testamento é sombra do Novo, que essas verdades são para nós hoje. Naquela época aquilo era visto como sombra, eram alegorias. Todavia agora isso é para nós, e nós somos o altar. E aí Deus acende fogo, e aquele fogo não pode se apagar porque é o fogo de Deus. Aí deve só manter ele. A primeira centelha de fogo tem que vir do Espírito. Não pode ser emocional, não pode ser humana, não pode parecer fogo, tem que ser o fogo de Deus. Só que logo em seguida vem Nadab e Abiú e acendem fogo estranho e são consumidos. Por quê? O fogo que Deus espera que você seja fervoroso é o fogo de Deus, não é o fogo da carne, não é o fogo da alma, não é o fogo da empolgação, não é um fogo do pecado, mas é o fogo da santidade, é o fogo da pureza de Deus. Diga aleluia. E eu vou te falar algo, toda vez que genuinamente nós clamamos por esse fogo, vai acontecer como aconteceu aqui. Todo o povo vai viver a glória de Deus, e no final todos vão jubilar, mas ao mesmo tempo que eles jubilam, eles têm temor, porque é o fogo de Deus, eles prostram-se sobre o rosto. Duas coisas acontecem quando o fogo é genuíno: ele te produz satisfação e alegria, júbilo, mas também produz temor e reverência, joelho no chão e boca no pó. São duas coisas que o fogo produz. Ao mesmo tempo que a santidade produz uma alegria, um júbilo tremendo, uma satisfação em viver, é uma alegria, uma satisfação cheia do temor, cheia da reverência, cheia da pureza, cheia da humildade, rosto em terra. Os jovens que vão marcar essas regiões, vão incendiar a zona oeste de São Paulo e da grande São Paulo, vão abrir as grandes igrejas, vão invadir as escolas, são jovens cheios do júbilo e do temor, jovens cheios do fogo do Espírito. Diga mais forte, aleluia. Sabia quando você diz aleluia, fala, a língua está soprando aqui a chama, para a brasa começar a ficar mais quente e o fogo incendiar mais? Quando eu prego, você pode falar baixinho, não fala alto não, em língua estranha, pode ir meditando no Espírito, porque até o fim desse culto de hoje, não tem nada a ver comigo, com alguém, nós vamos orar, e você vai ser novamente, vai retomar esse fogo poderoso da sua vida, que se você está queimando, vai queimar mais ainda, é para todo mundo. Está desanimado, você vai ver que vai se animar. Ser animado ou não tem tudo a ver com o fogo no seu coração. Amém, meus irmãos? Então, é interessante que o fogo inicial é do Senhor. Então nós não podemos substituir o fogo de Deus pelo nosso fogo. Se tem algo que vai te fazer morrer espiritualmente, é não deixar esse fogo todo dia queimar. Mas se tem algo que vai impedir, bloquear a sua vida de parar, é você constatar que todos os dias esse fogo está queimando. Quem aqui não quer ser um motivo de escândalo, quer ser fiel até o fim? Diga amém. Amém. O maior conselho que eu poderia te dar: certifique-se,
Perceba todos os dias como está esse fogo no seu coração. Onde tem fogo não tem lugar para o pecado. Onde tem um fogo da santidade não tem lugar para desviar. Não tem lugar para desanimar. Não tem espaço para o diabo. Não tem espaço. Jesus preguei uma mensagem sobre pode ou não pode, eis o cristão. Não tem ser ou não ser, eis a questão. Eu falei, pode ou não pode? Ou perguntinha de cristão, né? Pode isso, pode aquilo. Deus falou claramente comigo. Quem está preocupado em agradar a Ele, quem decidir se preocupar no que pode fazer, no que Ele mandou fazer, não vai ter tempo para pensar o que não pode. Quem fica sempre perguntando, pode? Será que não pode? Será que vai desagradar? Não se preocupou ainda em agradar. Porque se você se preocupar com id, com amar, com orar, com jejuar, com vigiar, com consolar, não vai ter tempo para pecar, para fazer um monte de coisa. Você não vai nem ter a dúvida. Quem está preocupado em agradar, sem perceber, já não está desagradando. Se eu tão somente descobrir as coisas que minha esposa não gosta e não fazê-las, ainda assim ela não vai ser feliz. Porque eu não estou fazendo o que ela não gosta. Mas se eu me preocupar em fazer o que ela ama, o que eu descobri que ela gosta, nem vou ter tempo de fazer o que ela não gosta. Vamos ter um ótimo casamento. E com Deus é assim também. Se preocupe em fazer o que Ele ama. Para de se preocupar com desviar. Preocupa com id. Preocupa com pregar o evangelho a toda criatura. Preocupa com orar. Preocupa com jejuar. Preocupa com ler a Bíblia. Não vai ter tempo de preocupar com o que não pode. Esse é o segredo. É amar. Sim, é melhor que não. Pensa nas coisas que já podem fazer. Tem muito mais coisas que Jesus mandou você fazer do que coisas que Ele mandou você não fazer. Se você se preocupar com o que Ele mandou você fazer, não tem tempo para se preocupar com o que Ele não é para fazer. Agora, crente que pode isso, já quer desagradar. Porque quem está pensando em fazer algo que você talvez ache que ele não gosta, você já sabe que ele não gosta. Então olha para cá, te denunciei hoje. Seu coração não é agradar a Ele, é pelo menos não desagradar. Esse nível é raso. Isso aí está queimando, está longe de queimar. Isso aí está apagado. Quem está queimando quer saber o que ele pode fazer para queimar mais para Jesus. Esse é o coração, filho. Para de ficar pensando, pode isso, na corte pode aquilo. O que agrada a Deus na corte? É orar com a sua corte? É planejar com a sua corte? É ler a Bíblia com a sua corte? É fazer comunhão saudável? Agora, geralmente suas perguntas é para aquilo que você sabe que não agrada a Ele. Aí você não sabe se desagrada. Eu tenho uma dica para você. Se você está em dúvida, não faça. Melhor pecar por excesso de zelo do que por falta de zelo. É muito melhor. É muito melhor chegar naquele dia e falar, não era tudo isso não. Do que falar, pô, você nem se preocupou com o que estava escrito, cara. Quem está queimando, está preocupado em continuar queimando a cada dia para glorificar a Deus. E essa é a vida cristã. Esse é o melhor. Esse é o padrão. Gálatas 5,16 diz que se eu andar no Espírito, eu não vou satisfazer as cobiças da minha carne. Então somente eu andar no Espírito. Olha para cá, esse fogo, essa vida de vitória, essa vida, quem quer dessa vida? Diga aleluia. Essa vida é para quem anda no Espírito. Diga, andar no Espírito. É uma dependência de Deus. É o andar com Jesus. É andar com Ele. É amar a glória dEle. É amar a vida dEle acima de todas as coisas. Isso é poderoso. Quando você tem essa revelação, esse coração que é apaixonado para andar no Espírito, você não vai precisar disso. Um dia eu ouvi uma frase que foi muito interessante. É mais fácil, olha para cá. Quantos querem ter uma vida de santidade aqui? É mais fácil um homem sem os dois olhos, sem isso aqui que você está vendo no seu irmão em mim, a parte branca e a parte ou preta ou verde, seja qual for a graça de cada um. Cada um tem uma graça para isso, né? Imagina alguém com um buraco aqui. É mais fácil essa pessoa ver sem os dois olhos do que você viver em santidade sem o Espírito Santo. É mais fácil. É impossível queimar. É impossível, a Bíblia diz, andar no Espírito e jamais você vai cumprir uma promessa, as cobiças da carne. No Novo Testamento são promessas, são boas notícias, são novidades de Deus para ti. Quando você anda nesse ambiente, você não vai cumprir, mas o contrário é verdadeiro. Se você não andar no Espírito, com certeza vai cumprir a cobiça da carne. É verdade. Um dia eu ouvi assim, como a gente pode exemplificar a batalha da carne com o Espírito? Aí um homem de Deus também disse o seguinte, é semelhante a uma briga de dois cachorros. Um chama carne, outro chama espírito. Os dois cachorros são da mesma espécie, têm o mesmo tamanho. Só que aquele que você alimentar mais, vai vencer. Aquele que você der mais comida, aquele que você investe mais.
Então, se você não quer ter uma vida de carnalidade, queda, de vergonha, uma vida fria, apática, que perdeu o cheiro de Cristo, que perdeu a glória, que já não consegue nem mais ser fervoroso no louvor, está errado. Se você não quer ter essa vida, não alimente sua carne. A questão é quem você alimenta. Você define quem domina sobre você, se é o Espírito sobre a carne. Não é Deus que define isso. Deus, ele provê o Espírito, é o penhor. Mas agora você se inclina para a carne ou se inclina para o Espírito? Qual você alimenta vence a batalha. Então a sua vida inteira, pensa, são como os dois cachorros brigando. Quem você alimentar mais vai vencer. Se você alimentar o Espírito com a palavra, com a oração, com a comunhão, com a alegria do Senhor, com livros edificantes, com irmãos que te inspiram, certamente esse cachorro sempre vai vencer o cachorro da carne. Mas se você ficar alimentando o seu orgulho, o seu ego, sua sensualidade, as amizades erradas, as conversas más que corrompem os costumes bons, se você andar nessa pegada, alimentando a carne, eu já sei o seu final, filho. É mais fácil um cego sem os dois olhos ver do que você sem alimentar o Espírito, vencer a carne. É uma questão de escolha. Quantos querem escolher andar com Deus? Diga amém. Amém. Deus dá o fogo inicial, mas o sacerdote é responsável de manter o sacrifício vivo, para que o fogo continue queimando. Está aí a razão que alguns queimam sempre, e outros só de vez em quando. Está aí a razão de que alguns sempre frutificam, e outros, melhor nem falar o que acontece. Está aí que alguns conseguem ter uma vida de solteiro, vitoriosa, um casamento maravilhoso, e outros que vivem de tropeço em tropeço. Mas isso é para todos, a vitória é para todos, o mover é para todos, a glória é para todos. Sede fervorosos de espírito. Seja fervoroso de espírito. Não aceite não ser. Não aceite isso. Interessante que andar com Deus, então, é uma atitude ativa. Diga, uma atitude ativa. Abra sua Bíblia, 2 Timóteo 1,6. Quantos estão compreendendo? Diga amém. Amém. Essa palavra geralmente eu grito mais, faço um show pirotécnico maior. Como eu estou sem voz, eu tenho que ser mais mestre hoje. 2 Timóteo 1,6. Senão a minha voz vai para o brejo. Capítulo 1, versículo 6. Por esta razão te lembro que despertes o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Olha para cá, interessante que a palavra dom significa que o original é carisma, que aponta para uma manifestação de Deus, a manifestação do Espírito. Olha para cá, em Timóteo havia um dom, carisma, a manifestação do Espírito e dons do Espírito para o cumprimento do ministério, do propósito. Agora veja aqui, olha para cá, Paulo falou o seguinte: esse dom, o mover do Espírito que já está em você, é você que desperta, é você, em algumas versões, reavives, em outras versões, eu quero que você desperte. Interessante, a palavra aqui, despertar, ela também tem um significado, que é, no grego é nasoporeu, que significa acender por fogo, avivar, inflamar. O que significa aqui é que Timóteo era responsável por inflamar, incendiar, acender por fogo o dom que já havia nele. O Espírito já está em você, Deus já está em você, mas você precisa incendiar, você precisa despertar. Timóteo tinha que ter essa atitude. Deus não vai fazer isso por você, eu não vou fazer isso por você, o Edinho não vai, o Guilherme não vai, o Igor não vai, ninguém vai, o pastor Paulo também não, nem o pastor Wilson, nem o pastor Luiz, nem o Marcelo junto, nem o Zé Carlos. Mas você pode. Lamentavelmente tem que dizer, nem o Espírito pode. Deus não disse para o sacerdote que quando ele não levasse a lenha, ele ia levar. E Paulo não fala para Timóteo, fique em paz, se você não reavivar, uma hora reaviva, né? Uma hora pega, né? Não pega, filho. Você. Não tem nada a ver com você, porque o dom está em você, colocado por Deus. Mas Deus ama o livre-arbítrio. Deus não quer uma ditadura espiritual em que você é obrigado a ser apaixonado. Você é corpo de Cristo, você é filho, você é amado. Eu quero te perguntar, você ferve porque
Porque lá em Apocalipse tem uma igreja que ficou morna. E não é que ela desviou, é que ela foi vomitada. Tem gente que desvia, mas tem gente que é vomitado no corpo. Não há lugar para mornidão no nosso meio. Nós somos radicais livres, nós somos apaixonados, nós somos aqueles que vão cumprir o propósito de Deus. Você pode inflamar esse dom. Interessante que a vida no Espírito é assim, não é somente Timóteo. A Bíblia fala em Ezequiel sobre um rio, a Bíblia fala de algo poderoso sobre esse rio. Eu não vou aqui ler, eu ia ler todo o texto, explicar mestramente aqui, mas eu vou falar rapidamente. Olha para cá, quem já viu a história de Ezequiel com aqueles rios lá? Você só cantou, né? Existem águas que damos artelho, mas tem águas. Quero te falar, isso não é só uma música, isso é um texto bíblico também. A gente conhece, a gente identifica o texto pela música, né? Você deveria ouvir a música, isso aqui está na Bíblia. Aí você lê a Bíblia, isso aqui está na música. Deveria ser o contrário, mas tudo bem, vai. Olha para cá. Eu também, a primeira vez que eu ouvi, falei, legal. Aí eu fui ler, era uma música. Aí Deus falou, não era uma música. Estava na Bíblia a música que foi feita. É nóis. Olha para cá. O Mar Morto, que é descrito naquele texto, não é o rio ainda. E historicamente, se você for ver, esse mar ele tem 1/3 de sal. Não é que ele é morto, ele é matador, esse rio. Porque se você chegar lá com um cortinho na perna, você vai sofrer, você vai quase perder a perna na água. Não tem vida nenhuma nesse rio e mais, se coloca a vida, ela morre. A única coisa boa é que se for com micose lá, a micose vai embora também. Eu nunca fui lá, mas me contaram. Não é que tinha micose, porque contaram a história de alguém que tinha micose. Olha pra cá. Se você vir micose, vai pro Jordão, vai pro Mar Morto. Se o Vodol não deu jeito, vai. Olha pra cá. Esse rio é morto. Mas a Bíblia diz que quando ele tem a visão do templo e daquele rio que começa a surgir, esse rio, a visão dele, invadia o Mar Morto e produzia vida. Esse rio do Espírito produz vida, alegria, frutos por onde ele passa. Mas em Apocalipse 22 diz que esse rio de águas cristalinas, ele sai do trono. Trono aponta para senhorio, para o governo, para a autoridade. Só tem o rio quem tem o trono. Só tem o trono quem é reverente, quem se dobra, quem está debaixo do governo de Deus. Mas é interessante, acerca desse rio, Ezequiel na visão, ele tinha que caminhar para o rio não vinha até ele. Aí diz que ele andou 1000 côvados. 1000 côvados é meio quilômetro. Ele andou meio quilômetro para ficar no tornozelo. Tem gente que acha que é 2 passinhos com Deus, é 2 diazinhos, é só um carnavalzinho, é só um culto, vai ser suficiente. Mas ele andou 500 metros, para a água ainda estar no tornozelo. Andou mais 500 metros, estava ainda no joelho. Já andei demais, já andei 1 quilômetro. Mas com Deus, quem quer, vai até o fim, até que a água dê para nadar. Ali quando ele andou mais 500 metros e ficou nos lombos, ainda não foi suficiente, ele queria mais, talvez as pernas já doíam. Ele andou mais 500 metros, ou seja, mais 1000 côvados, e aí diziam que haviam águas, que ele nadava nelas, porque elas sobrepujavam a sua cabeça. Esses são os rios do Espírito. Você precisa ir. Quem teve que andar foi ele, quem teve que dar passo sobre passo foi ele. Dê os passos em relação à glória de Deus. É você que vai. O rio está aqui, a glória está aqui, o Espírito foi liberado. Agora corre, mergulha e deixa Deus te usar. É a sua escolha agora. Ezequiel ficou esperando o rio vir transbordar. Ele foi até o ponto que ele não podia mais ter controle, porque quem é tomado pelo Espírito vai perder o controle, vai ser governado. Por isso é o trono que governa. Você não tem controle, o controle é dele, a vitória é dele, a glória é dele. Mas tem um porém, quem dá o trono para ele, recebe os rios dele, e onde você passar, vai ter vida. Eu profetizo, sua vida financeira vai ter a vida de Deus, sua vida familiar, sua vida sentimental, sua vida espiritual, a sua santidade, onde passar esse rio. Se até o Mar Morto vai ter vida, eu quero dizer, há esperança para você. Só constrói o trono, caminha o rio e deixa o rio te tocar, que tudo que está morto viverá em nome de Jesus. Mas existem 2 motivos no qual nós deixamos a glória embora. Essas 2 ocasiões nós deixamos a glória embora.
Quando nós deixamos a glória embora, nós vamos sofrer as consequências disso. Vamos sofrer os problemas que isso vai acarretar. Vamos sofrer o revés, que é ter uma vida fraca, sem espiritualidade, sem pureza, sem santidade. E Deus te chama a não ser dessa forma. Abra sua Bíblia em 1 Samuel 4, 21. Antes de eu falar dessas duas formas, os dois motivos que nos fazem perder essa chama, os dois motivos que nos fazem deixar essa glória embora. Por que nós perdemos esse fervor? E aí, depois que eu vou falar essa introdução, e depois eu vou falar esses dois princípios, eu vou orar com você. Quem abriu 1 Samuel 4, 21, diga amém. Olha o que diz, irmãos. E chamou ao menino Icabô, ou Icabode, dizendo: de Israel se foi a glória, porque foi tomada a arca de Deus, e por causa do seu sogro e do seu marido. E disse: de Israel se foi a glória, pois é tomada a arca de Deus. Olha para cá. Aqui fala de um estágio da sua vida cristã, que a arca é tomada. Detalhe, olha para cá. Esse povo não deixou de ser o povo de Deus. Não deixou de ser o Israel de Deus. Você, quando perde a glória, você não deixou de ser filho. Você não deixou de ser nascido de novo. Você não deixou de ser vencedor lá na Bíblia. Não deixou talvez de ir para os cultos. Mas aqui fala de um estágio que a glória vai embora. Que prazer que se perde. Isso já aconteceu em vários momentos da minha vida cristã. E olha, você tem 10 anos. E eu lidero desde os 18, tenho 26. Lidero célula. Com 21 assumi os jovens lá da Lapa, na videira. E aí eu era solteiro, eu tinha mais de 150 jovens, mas não podia ser obreiro ainda, estava solteiro. Eu vou dizer, todo esse tempo, em todas essas funções, teve um momento que a glória foi embora. Aí que acabei de ser ordenado pastor, ainda não foi, mas já ela vai também. Fui ordenado pastor faz um mês, pouco, 2 meses, sei lá. Olha para cá. Mas eu tenho algo para mim, que eu fiz um propósito com Deus. Deus, eu posso perder tudo, menos a glória. Quando eu falo de glória, eu falo de um nível maior da exaltação de Deus na sua vida. Eu falo do melhor, eu falo do máximo, eu falo daquilo que Ele planejou, porque os pensamentos dEle são maiores que os nossos, os caminhos são mais altos, os pensamentos são pensamentos de paz, para dar o fim que você deseja, Gabriel. Sabe, olha para cá, essa glória pode ir embora. Aqui diz que a arca foi tomada, e diz que é culpa do sogro e do marido, é culpa de homem, é culpa de gente. Foi a vontade soberana de Deus. Lá por Deus já sabia, a onisciência sabia, mas não era vontade plena. Deus nunca ia dar arca para ter vontade de tirar, porque nessa questão da arca, não é só nós que temos prazer, Ele também tem prazer em nós. Deus ama, Ele só podia através da arca naquela época se manifestar. A arca aponta para a plenitude da presença, porque a arca aponta para o Pai, para o Filho, para o Espírito. A arca aponta para a glória, para a presença, para a vitória, para o mover. Olha para cá, é muito sério, eu sinto um encargo no meu coração por você. Deus quer manifestar glória em cada área da sua vida. A Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, é o sol, que brilha mais e mais, até meio-dia ser dia perfeito. A vontade de Deus é que a sua vida cristã ande de glória em glória todos os dias, até ser dia perfeito, até todos olharem e falar: eis o bem-aventurado, um filho de Deus, abençoado, cheio de Deus, cheio dos frutos. Eu não aceito que você tenha menos do que isso, porque você nasceu para isso. Eu e você nascemos para a glória. O homem é a glória de Deus da Bíblia. Nós podemos ser a expressão dessa glória. Mas aqui diz que quando a arca é roubada, e a arca é de ouro, diga ouro, diga glória. Lembra que eu li em Levítico? Quando que o povo viu a glória? Quando veio o fogo. E quando que a glória vai embora? Quando o fogo vai embora. E o fogo aponta para a santificação, para o processo de transformação. Quando você se recusa a permanecer no processo de quebrantamento, de intimidade, de mudança, de escolha, você está permitindo que a arca vá embora. E quando a arca vai embora é muito fácil perceber. No olhar eu percebo quando meus amigos a arca está longe já. Na oração que eles fazem quando pegam o microfone, eu já sei quando a glória foi embora, porque já aconteceu comigo.
Nas conversas eu sei quando a glória foi embora. Eu já sei o que aconteceu comigo. Nas escolhas, nos desejos, nos alvos. Quer ver se alguém está na glória? Pega a carta dele, dos alvos. O que eram alvos poderosos, cheios de sonhos, se tornaram coisas medíocres. Qual a área da sua vida que a glória foi embora? É a vida sentimental? Você tinha um sonho com casamento, profético, poderoso, prosperidade, a família inteira se convertendo. Aí passou 2, 3 anos, está difícil, né? Vou dar uns beijinhos no mundo. Então, qualquer irmãozinho aí eu caso. Perdeu a glória. Perdeu a glória. É o ministério? Você sonhava com um ministério de estádio, multidões, praças. Igrejinha, mas vamos multiplicar minha célula. Não entenda mal, é muito precioso multiplicar uma célula. Mas ainda é pouco. Multiplicar a célula está longe de ser o seu alvo como cristão. Desculpe o termo, eu também sou de igreja de células, eu liderei 6 células, fechei 3. Multipliquei mais 3. Eu sei que é isso, eu amo célula. Mas célula não tem nada a ver com o propósito de Deus na sua vida, filho. Igreja também, uma igreja não tem nada a ver. Deus te fez a imagem e semelhança dele. Deus projetou você para algo grande, para alçar voos. Como está a glória do seu ministério? Acabou o sonho? Eu queria casar com um pastor cheio de espírito. Agora eu quero casar com qualquer um. Como está a sua glória na vida financeira? Você pensava em um carro, chegar aqui com um ônibus para a igreja, de ser o maior dizimista e ofertante, de prosperar, de entrar na boa faculdade. Aí você começa a sonhar menos. Você começa a perder a glória. Você começa a perder os desejos profundos. Você começa a parar de sonhar com as missões, com as nações. Você deixa qualquer coisa tirar o seu alvo. Qual foi o problema dos 10 espias? Eles saem do Egito sonhando com a terra. Mas o tempo de quebrantamento, onde o fogo tinha que queimar, foi o fogo que se apagou. Quando o fogo se apaga, diante do desafio, você não acredita mais. Você não sonha mais. Você não vive mais. Teve momentos que o diabo quis roubar o melhor de Deus da minha vida. Os sonhos de Deus da minha vida. Mas chegou um dia que eu tranquei a porta do meu quarto e falei: escute bem, Satanás. Chega. Eu serei tudo que Deus sonhou para mim. Não existe uma história de homem de Deus que não passou tribulações, escassez. E esses momentos de deserto é para ver se o que está dentro de você é maior do que está fora. Josué e Caleb tinham um Deus maior do que as circunstâncias. Eles não abriram mão da glória. Quando eles estiveram diante dos gigantes, eles falam: os gigantes nós vamos devorar é como pão. E vamos entrar na promessa, porque da glória eu não abro mão. Eu quero te encorajar. Hoje você vai sair daqui com o nariz empinado no espírito. É o joelho dobrado e a cabeça no chão aqui. Mas você vai sair, você vai quebrantar como um cordeiro, mas se levantar como um leão, que vai falar: a glória de Deus não vai ser mais roubada na minha vida. Nenhuma área da sua vida, olha para cá, o diabo tem o direito de tirar o melhor. Reinarão, pois, em vida. E eu profetizo, os jovens da supervisão do pastor Paulo vão reinar em vida, em todas as áreas. Haverá um sopro de glória, um sopro de vida, a frutificação, a presença de Deus. Se algum diabo, algum demônio tem roubado, nós paralisamos agora. Se alguma mentira tem levado à mediocridade, eu paraliso agora. Eu só estou aqui por um motivo, para dizer: é possível viver tudo que Deus prometeu. Seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. O que Ele falou, Ele vai cumprir na sua vida. O que Ele falou, Ele vai cumprir na sua vida. Não importa o tempo que se passa, você, sua esposa e sua família. Não importa o lugar que Ele te colocou. Quando você pegava o microfone, eu falei: esse é um dos remanescentes. Existe uma chama que queima no seu coração. Existe um fogo que queima no seu coração. Deus te deu uma clareza alguns anos atrás de uma igreja. Uma clareza de propósito. Eu não te conheço, nunca te vi pregar. Mas eu vejo que uma característica sua, o Senhor me fala, é uma clareza de visão, direção e propósito, e de inspiração. E o Senhor vai usar isso para derramar algo novo em você e na sua equipe. Ele vai começar algo ali. Vai começar algo ali que Ele não fez em nenhum lugar desse país ainda. E não queira se comparar a homens, não queira se comparar a coisas pequenas. Algo pode acontecer, toda a história pode se tornar uma grande história. E a grande história foi o que Ele colocou na sua mão. Esses são dias de decisões. Eu vejo 3 meses de uma decisão. 3 meses de orações por decisões. E o Senhor vai te falar: a decisão que Ele tem para você é aquela que tem um alcance maior. Aquela que tem um alcance maior é aquela que Ele te prometeu. Nosso problema
não é aquilo que nós ainda não temos, mas o nosso problema é a satisfação com aquilo que já conquistamos. A sua distância daquilo que você não conquistou ainda não é o quão grande é aquilo, é o quanto está acomodado com o que você já alcançou. Sabe quem não ferve? Quem está de boa nos 70 graus. É mais fácil. Aí chega um irmãozinho com 10 graus. 10 graus que pecado, demônio, maconha. Blá. Aí ele chega na igreja com 10 graus. Aí o irmão está com 70 graus. Ele fala, ele é tão mais quente do que eu. Aí o 70 graus fala, ele é tão mais frio do que eu. Mas o de 10 graus fala, eu preciso do seu fogo. Eu preciso da sua glória. Eu preciso da sua unção. 20, 30, 40, 50, 80, 90, 100. Aí ele ferve. Aí Deus aceita o sacrifício. Aí a glória queima. Aí ele passa quilômetros, o irmão com 70 graus. Aí o irmão continua com 70 graus lá. A sua distância com as promessas de Deus não é quão grandes e distantes elas estão, mas o quanto satisfeito você está com o que você tem hoje. Eu estou feliz com muitas coisas. Eu estou muito alegre. Eu tenho 1000 jovens comigo hoje. Tenho uma esposa maravilhosa, profeta. Eu recebo crianças em casa quase toda semana, crianças órfãs. Eu amo o que eu faço. Minha esposa tem um projeto de crianças. Deus tem me abençoado, tenho o meu apartamento, tenho o meu carro. Deus me deu muitas coisas. Mas todos os dias eu olho para minha esposa e falo, amor, tudo é só começo. Não vamos nos acomodar com o começo, porque os pequenos começos vão revelar grandes histórias. Não se contente. Seja satisfeito e contente com o que Deus é na sua vida hoje. Mas o verdadeiro som do avivamento é o choro misturado com o riso. Eu sou feliz pelo que Deus já fez, mas sou indignado porque eu sei que Ele pode fazer muito mais. A arca foi roubada, o que você vai fazer? Qual é a área da sua vida que a arca foi roubada? Antes você sonhava com a sua família inteira convertendo, você pregando no Natal. Agora você conformou com dar um presentinho de vez em quando e orar por algum de vez em quando. O sonho é todos se converterem, todos estarem aqui. A promessa é você e a sua casa servirão ao Senhor, não é 2 gatos pingados. Perdeu a glória quando parou de acreditar que todos vão se converter. Perdeu a glória, antes sua glória era ganhar a escola. Agora você se converter e ganhar uma sala. A sala não é a escola. Para de perder o sonho. Para de deixar a arca embora. Para de ser mundano. Isso é mundo, sabia? Chamar Deus de mentiroso é mundanismo. Se quer honrar Deus, pede coisas grandes para Ele. Como está o seu coração? Como está o seu coração? Se pudesse, eu batia no seu ombro assim, ó. Faço isso com alguns irmãos às vezes. Chego neles, lá na igreja. Os irmãos gostam. Chego assim, e aí, irmão? Como está o seu coração? Os caras tremem, não sei porquê. Eu olho dentro dos olhos. Um dia eu fiz isso num jovem lá, precioso. Logo quando eu estava chegando na Dínamos, Robson Aidan, canta rap, vocês conhecem. Ele estava passando, eu parei ele assim, Deus falou, pergunta como está o coração dele. E não estou falando de sentimento nem de namoro não, filho. Coração é muito mais do que sentimento. Coração é a fonte da vida, do seu ministério. Tudo depende de como está o seu coração. Eu parei ele assim, estava na correria, para um pouco. E como está o seu coração? Para Deus. Aí ele começou a chorar, não sei porquê. Depois ele veio conversar comigo, eu descobri o porquê. Está queimando por Jesus, o moleque está queimando por Jesus. A molecada lá está queimando por Jesus. Porque eu estou queimando por Jesus. E você vai queimar por Jesus. Porque os olhos dele queimam de amor pela santa noiva, pela igreja, pelos perdidos, pelos milagres. Alguns perderam a glória dos milagres. Eu cito aqui, alguns irmãos foram chamados para ser usados em curas. Há um irmão que foi chamado para, enquanto ele tocasse e louvasse a Deus, curas e sinais iam acontecer. Você está barateando esse chamado. Você sabe que é você. Você não é daqui dessa igreja. Você veio de longe. Você fala que você veio de longe, você achou que era mais uma agenda, mais um dia, mais um trabalho, sei lá. Mas Deus disse, eu só quero pescar de volta o que eu prometi. Quando você tocar o que eu prometi que ia fazer, eu vou fazer. E a partir de hoje, no apelo aqui. Ó Espírito de Deus, feche os seus olhos.
Feche os seus olhos. Eu quero queimar por ti, Jesus. Há um ambiente de glória para essa supervisão, para essa região. Há irmãos que têm clamado, jejuado e buscado algo. E Deus está me dizendo que Ele está respondendo. Uma geração incendiada para incendiar, curada para curar, liberta para libertar. Oh, o fogo vai cair, vai se manifestar nesse lugar. Eu vejo como fossem chamas, elas começam a subir dos pés à cabeça de alguns elas fluem no coração. Eu vejo pecados que te prendiam correndo para fora desse prédio, correndo para fora da sua boca. Os lábios que proclamavam a impureza proclamarão a santidade. Mãos que se sujavam, limpai a mão, pecadores, diz a Bíblia. O fogo que purifica está aqui. Para cá, quero falar sobre esses dois princípios, como se fosse um ambiente de apelo já. Eu quero ser rápido neles, quero que você entenda. Não vou nem abrir, peço que você acredite em mim. 2 Crônicas 12, olha para cá. 2 Crônicas 12, acredite em mim. É algo muito sério de ser observado na palavra. O reino de Deus, o reino de Israel, o povo dele, foi invadido e roubado. E a Bíblia diz que os ímpios roubaram o ouro. Diga o ouro. Diga a glória. Diga o fogo. Sabe o que o rei fez? Roubou? Ele faz escudos de bronze. Sabe por quê? Quando o ouro foi embora, ele não foi atrás para pegar o ouro de volta. O bronze parece ouro, mas não é. Não é tão valoroso, não é tão caro, mas quebra o galho. E então toda a guarda estava bonitinha, estava tudo no seu lugar, estava tudo no seu devido lugar, estava tudo bonitinho. Primeiro ponto: deixamos a glória embora quando nos conformamos a viver de aparência e com tudo no lugar. Nós somos infelizmente especialistas em dar desculpas, em dar jeitinho, especialistas em mostrar ser aquilo que não somos. Nós somos especialistas em consertar, em gambiarra, em nos conformar. O rei se conformou com o bronze, mas o que Deus tinha dado era o ouro. Substituímos o ouro pelo bronze, em alguns casos. Primeiro, pelo tempo de igreja que nós temos de cristão. Às vezes você não quer mais a glória e o mover de Deus. Fala, estou tanto tempo aqui já. Já vivi tantos moveres. Aquela conferência lá na época dos nazireus. Vamos mover. O tempo de igreja, tempo de cristão. Você substitui a glória pelo bronze. Ou seja, passou muito tempo já. Para que ir atrás daquilo de novo? Eu profetizava lá atrás. Não, eu ia casar com aquela mulher de Deus lá atrás. Agora vai a irmãzinha fubaninha mesmo. Passou. Não, eu ia ter um chamado pastoral lá atrás, mas agora vai isso aqui mesmo. Muito tempo já. Ou então, estou todo tempo aqui já sei de tudo. Os irmãos apaixonados é assim, vem apaixonado, é 2 anos, no máximo. Pois para, eu estou acostumado. Infeliz, pobre, cego e nu. Não é ouro. Estou acostumado com conferência, estou acostumado com culto. Podemos trocar o ouro pelo bronze, pelo conhecimento.
Conhecimento que não produz paixão por Deus e quebrantamento é morte. A letra mata, o Espírito traz vida. Talvez você tenha conhecimento demais. Você entende mover, mas não desfruta do mover. Você entende a palavra, mas não come da palavra. Você entende a adoração, mas não adora. Você entende o projeto, mas não entra de cabeça no projeto. Você entende o desafio, mas não morre pelo desafio. Parou de queimar bronze. Deus não quer bronze. Sabe o que Deus fala desse rei? Ele não fez o que estava no meu coração. Ele não dispôs o coração para me buscar. Só tem ouro quem dispõe coração. Coração é tempo, investimento, a vida, a paixão, os sonhos, tudo. Trocamos o ouro pelo bronze quando temos resultado. Deus não quer resultado, filho. Ah, a célula multiplicou. Quem disse que você está queimando porque a célula multiplicou? A igreja cresceu. Quem disse que esse é o chamado? Chamado não é a igreja crescer só, é você queimar. A consequência é a igreja crescer. Mas ela pode parecer que cresceu. Resultado, preguei bem. Desempenho não é ouro, pode ser bronze. Eu venho para Deus quando eu vou pregar, eu falo: Deus, eu não quero sair de lá pregando bem. Eu quero sair de lá sabendo que aquilo que era para ser falado foi falado. Eu quero sair de lá mais apaixonado do que eu entrei. Eu quero sair de lá mais alimentado do que eu alimentei. Eu quero sair de lá mais afiado do que eu afiei. Eu quero sair de lá pegando mais fogo do que eu entrei. Porque eu sou ministro do fogo. Porque os seus anjos faz como vento, mas os seus ministros labaredas de fogo. Você quer sair daqui como? Com a cabeça maior ou com o coração mais rasgado? Você quer sair daqui hoje como? Com mais um carnaval? Ou você quer sair daqui arrebatado, tocado, marcado? Trocamos o ouro pelo bronze. Quando temos o aplauso e a aprovação dos homens, está todo mundo me curtindo, está todo mundo me elogiando, meu olho está aplaudindo. Só porque alguém acha que você está ótimo, não quer dizer que Deus acha que você está ótimo. Feche seus olhos. Eu te faço uma pergunta: como Deus acha que você está? O que Deus pensa de você agora? O que Deus tem a dizer a respeito da sua vida de oração? O que Ele tem a dizer a respeito da sua vida na palavra? O que Ele tem a dizer a respeito da sua mente, da sua pureza? O que Ele está dizendo? Olha para cá agora. O que eu estou dizendo não importa, eu não sei. O que o seu líder está dizendo importa um pouco mais. Mas muitos trocam o ouro pelo bronze. E o bronze é o quê? Se tem gente curtindo, se tem gente compartilhando, se tem gente aplaudindo, então tá bom, continua assim. Mas ele está aplaudindo? Trocamos o ouro pelo bronze. Através das experiências passadas que nos levam a ser saudosistas. Olha aquela época lá com o pastor Reinhard, quando ele foi lá, aquela época que eu andei com fulano, rapaz, quando eu me converti, aquela célula, rapaz, na minha escola eu preguei, mano, teve um dia que eu fui batizado com o Espírito, teve um dia que eu orei, o cara foi curado. Que se dane o que você fez, o que você está fazendo hoje? Desculpa ser assim com você. Quer trocar o ouro pelo bronze? Fica sendo saudosista. Aquela época são coisas que te deixam no lugar, te deixa bem, teu status, já fiz. Mas homens de Deus, é dia a dia. Eu não quero saber, eu sou casado, não quero chegar em casa e saber o dia que eu fiz amor foi bom com a minha esposa lá atrás. Eu não quero saber o dia que você se apaixonou na corte. Eu quero estar apaixonado todo dia. Eu quero saber de hoje. A compra do mês passado não me alimenta esse mês. O que eu vivi com ela na lua de mel não alimenta hoje. E o que eu vivi com Deus foi maravilhoso. Mas eu quero todo dia, porque eu sou a noiva dele. Eu sou apaixonado por ele. Se o ouro foi roubado, eu não quero bronze, eu quero ouro. Se eu tive experiência passada, está lá atrás, eu quero a de hoje. Eu quero as novas experiências. Eu quero o novo de Deus.
Eu tenho um discípulo aqui, uma célula dele virou 115 pessoas em um ano. Eu cheguei lá, era uma célula. O primeiro dia que eu estive na Dina, essa célula multiplicou, aí virou 2 células. Hoje são 6 células, mas 6 células gigantes. Ele sozinho, Thomas, levou 110 pessoas para a minha conferência, pagos. Uma geração de louco, tatuado, universitário, doido. Mas se ele parar e se contemplar com isso, isso pode ser o saudosismo até o último dia da vida dele, aquela rede lá. Ou pode ser só um trampolim para a próxima experiência, para o próximo ano. É ele que vai definir. Eu já vivi isso, minha rede explodir, e eu fiquei 1 ano e meio, 2 anos, só falando dela. E não vivi mais nada. Moisés está morto, entra em Canaã, acabou. É um novo tempo. 2015 passou, ruim ou bom passou, pro bom ou pro ruim passou. Agora é um novo ano. Larga o bronze, taca o bronze longe e pede a glória. Pede o ouro, fala: Deus, eu não vou colocar no lugar, eu não quero as coisas no lugar, eu quero o reino de Deus, eu quero o melhor. Eu não quero pegar emprestado a Crefisa para pagar as contas, eu quero o maná, eu quero a provisão, eu quero um milagre na conta, eu quero um irmão vir na porta de casa. Eu não vou me contentar, vou quebrar o cartão de crédito. Você não vai ver milagre nunca substituindo pelo bronze, nunca. Não diz que o ouro voltou para o templo, ele morreu com o bronze, e Deus falou: esse aí passou. Não foi como Davi, não dispôs do coração, porque dispor o coração é sair da zona de conforto. O bronze é mais barato e a zona de conforto está aí, gente, ó. O povo roubou, mas eu sou um bom rei, eu tenho um jeitinho. Está todos os guardinhas aí com o escudo. Uma coisa é você: não, a experiência passada, naquele dia foi bom. Te pergunto, como você está hoje? Feche seus olhos. É um momento de ministração, mas é um momento de interação com o Espírito. Você não está aqui para ouvir ou ver, você está aqui para interagir. Ora a Deus, fala com Deus. Começa a falar com o Espírito Santo onde você está agora. Começa a falar com Ele. Eu quero a tua glória, preciso da tua glória aqui. Eu desejo por mais de ti, talvez seu bronze é a sua justificativa. A injustiça que fizeram comigo, pastor, eu ia ser o líder, colocaram o outro, aí eu parei de buscar. Para Deus não serve essa desculpa, filho. Eu fui injustiçado, eu sou pobre, eu sou gago. Deus nunca aceitou justificativa, Deus nunca aceitou desculpa. Minha mãe morreu, eu fui abusado, não interessa, nada pode substituir a glória. Talvez o seu bronze, a sua desculpa, é a injustiça que fizeram com você. Erraram comigo, pastor, falaram mal de mim, não valorizaram, dane-se. A Bíblia nunca diz que as pessoas vão te valorizar, ela diz que é uma recompensa no céu. Pronto, descompense com ela. Se você, quem sai da igreja pelas pessoas, não entrou nela por causa de Jesus. Os homens erram, as pessoas falham e vão continuar falhando e vão pagar o seu preço, mas isso foi chamado para Ele, para a glória dele. O bronze é o seu escudo, mas o bronze aponta para juízo de Deus no Velho Testamento. O bronze significa na Bíblia
decadência espiritual. O bronze aponta para a decadência. Quando você se enche de escudo, de justificativas, de desculpas, está dando um sinal para o céu e para a terra: eu estou em decadência espiritual, eu estou atraindo o juízo, o deserto. Mas eu não quero atrair mais o juízo, eu quero atrair o céu. Então joga fora o escudo. Fala: Deus, se o inimigo vir agora, eu não tenho nada, então devolve o escudo de ouro. A Bíblia diz em Apocalipse, é assim que eu quero finalizar: além de eu trocar e deixar a glória embora, quando eu me conformo e me vejo de aparência, tem um segundo princípio: eu deixo a glória embora quando eu não tenho disposição de pagar o preço, disposição de amar, disposição de coração. Em Apocalipse 3, Espíritos, ao anjo da igreja em Laodiceia escreve, Apocalipse 3,14: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, nem és frio e nem quente, está morno. Tomara fosses quente, assim porque és morno, não és quente, nem frio, vomitar-te-ei da minha boca. Olha para cá, sabe por que é melhor ser frio? É aquela história que eu te contei do novo convertido e dos 70 graus. Esse povo aqui de Apocalipse dizia o seguinte: eu estou abastado, estou satisfeito, estou rico, tudo ok, estou na igreja. Eu queria que você fosse frio, porque o frio, olha os frios aqui, ó. O frio está aqui, o frio é isso aqui. Ele sabe que está frio, ele vai se aquecer, mas o morno não. O frio está aqui. Quem dera fosse frio, porque Deus sabia, quando ele começa a ler esse texto, o frio já está na pelo. Alguns estão na pelo, mas já estão chorando, buscando, o coração está queimando. Mas tem um e outro que não é para mim, não é para você mesmo. Aquele que está sujo, suje-se mais ainda. Aquele que é santo, santifique-se mais. Carnaval é isso. Quem está sujo vai se sujar, mas quem é santo vai se santificar. Eu quero ser, eu quero ser.
Queria que você me ouvisse um pouco mais ainda, para eu concluir a palavra. Ultimamente está assim, eu não consigo concluir essa palavra. Olha para cá. Conheço as tuas obras, filho. Versículo 17. Portanto você diz: eu sou rico, estou abastado, não tenho falta de nada. Mas não sabes, oh Deus, não sabes. Tente fazer silêncio agora. Se der, se não der, tudo bem. Vou já orar aqui agora para nós encerrarmos. E não sabes que você é um coitado. É, minha versão está escrito um coitado, rapaz. E miserável, e pobre, e cego e nu. Aí Deus disse: eu tenho um conselho para você. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo. A palavra. Para que você se enriqueça. A riqueza espiritual. Vestes brancas, fogo produz santidade. Colírio, santidade produz visão. Puro de coração verá a Deus. A fim de ungir os teus olhos para que vejas. E aqui vem o que eu quero te falar com todo amor. Eu bati só para falar isso para você agora. Eu repreendo e castigo e disciplino melhor a todos quantos eu amo. Seja pois intenso, zeloso e se arrepende. Eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a sua porta, entrarei na tua casa e com ele cearei e ele comigo. Agora o mais importante: ao que vencer, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Sabe por que eu amo a Deus? Ele começa vomitando e termina colocando no colo. Vem comigo no trono do Pai. Vem com o Pai. Ele começa vomitando. Sabe por quê? São 7 igrejas que falam em Apocalipse. Apontam para as eras das igrejas. Essa é a última. A perseguição já percebeu que matar crente não ajuda, não adianta. Matar crente por fora não adianta. Aí a igreja ocidental tem outro tipo de perseguição. Mata crente por dentro, colocando o mundo, a mornidão e a apatia espiritual. De todas as 7 recompensas, essa é a maior. Um vai comer da árvore da vida, muito bom. Ou vai ser coluna. Tá bom, eu também quero ser coluna, mas não tem muita graça ser coluna, desculpa. É bom, entenda, eu quero enfatizar aqui o meu. Tem muita implicação ser coluna. Já preguei sobre isso, os pilares, as colunas, porta-pressão, o pastor Marcelo. Mas tem um negócio que dá 7 recompensas, desculpa. Eu abro mão das 6 para ficar só com essa. No colo do Pai. Do trono de esse tipo de gente que vence a mornidão. Porque ele sabe quanto que é difícil. Mas esse tipo de gente, daqui que está hoje aqui em Osasco, vai sair do vômito e vai para o trono. Porque ele só repreende quem ele ama. Porque essa palavra veio aqui, porque essa é uma igreja de vencedores. Essa é uma igreja de jovens cheios do fogo, cheios do Espírito, cheios da presença, cheios da unção, cheios do mover. Sai do seu lugar, corre para frente, busca a glória de Deus. Vamos buscar ouro, ouro, ouro. Oh, yeah.
está engravidando o seu coração. O Espírito está engravidando o seu coração. De uma geração inteira aos pés dele. Ele está engravidando corações para gerar na intercessão, na ousadia. Eu vejo muitos chamados pastorais, pastores e pastoras, mas eu vejo também alguns empresários, mas eu vejo sobretudo gente que Deus é apaixonado. Deus ama o seu coração. Esse povo aqui que é repreendido, Deus é louco por eles. Deus é louco por você. Deus não desistiu de você. Eu vejo um jugo de condenação indo embora. Sabe por que a condenação vai embora? Porque ele diz no final: eu te amo, eu te quero naquele dia no meu trono comigo, porque você venceu. Porque você venceu comigo. Você pode reinar comigo, reinar comigo. Ele te deu o Espírito dele. Timóteo só precisava inflamar. E sabe como que inflama? Quando você descobre que você não é aquilo que estava pensando. Quando você descobre que tem muito mais e você clama e se humilha. Mas olha pra cá. Sabe o que é? Eles ali que esse povo é infeliz. Quero encerrar, passar o microfone pro Edinho. É 10 alguma coisinha já? Perdoa. 10:03. 2 minutinhos eu encerro. Olha pra cá. A infelicidade está no meio do caminho. Quer ver alguém feliz? É quando ele faz tudo pela metade. Entrega pela metade, jejua pela metade, ora pela metade, renuncia pela metade, santifica pela metade. Um dia o meu irmão me procurou: pastor, a irmã saiu da igreja, agora ela diz que ela está feliz. Eu falei: eu acredito. Ela nunca ia ser feliz aqui dentro sendo metade. É melhor ser inteiro no mundo. Depois ela vai ver que aquilo é frustração e vai voltar. Me entenda. Me entenda. Deus falou: é melhor ser frio. É melhor ser frio. Ele não usou só para comparar, é porque é melhor. Porque o frio, uma hora ele não aguenta mais a frieza. Mas o morno, dá para morrer assim. Dá para morrer morno. O que mais tem é crente morrendo morno, acredite. Quantos enterros você vê de gente que cumpriu o propósito inteiro? Isso me deixa desesperado, Pedro. Que não seja assim com você nem comigo. Melhor é o fim das coisas que o início delas. Você começou bem, você está bem. É como você vai morrer? Como você vai terminar? Pode ser amanhã, então eu quero ficar cheio hoje. A infelicidade está no meio do caminho. Meias entregas, frustrações completas. Quer ser feliz? Não tem a ver com dinheiro, não tem a ver com aplauso, não tem a ver com materiais, não tem a ver com nada a não ser uma coisa: você é feliz sendo inteiro naquilo que Deus te chamou para ser. Estava conversando com o Thomas no carro, ele: mestre, me chama de mestre carinhosamente. Eu estou muito feliz porque eu faço o que eu amo. Minha equipe é meus amigos, minha rede é meu jardim, é minha vida, meus pastores são meus referenciais. Deus é o que eu mais preciso. Eu chego cansado do trampo, mas o que eu quero é a presença. Eu não consigo não ir no culto. Eu falei: é isso. Por isso que 10 virou 100. Porque faz o que ama. Porque não faz pela metade. Mas pode ter certeza, o diabo vai brigar a vida inteira para ele fazer metade. E tudo que você for pela metade, ou 80%, vai ser infeliz. É por isso que ele disse: não seja quente, seja fervoroso. Fervoroso não quer 90 graus, ele quer entrar em ebulição. Ele tem um ponto onde ele quer chegar: o fogo fluir, a glória espalhar, o cheiro consumir. Feche os seus olhos, levante suas mãos. Se você precisa do fogo, não importa quantos graus você entrou, importa com quantos graus você vai viver